Estamos aqui novamente para mais uma live, mais um podcast a respeito de direito, né? Estamos fazendo esses encontros semanalmente com o intuito meramente informativo, trazer muita informação, muito direito para você a respeito do que você pode ou não fazer a respeito do seu cotidiano. E hoje vamos ter é um assunto muito importante, né? Hoje a gente traz um assunto a respeito de direito do trabalho e vamos falar sobre carteira assinada. Devo ter minha carteira assinada? Meu patrão não assinou minha carteira. O que devo fazer se minha carteira não está assinada? É isso e outros assuntos que a gente vai debater na data de hoje. E hoje estamos tendo estreia aqui no nossa Instagram, na nossa live, no nosso podcast. Estamos recebendo o doutor Everaldo Rodovalho, que vai nos ajudar a debater esse tema de extrema importância para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Doutor Everaldo, bom dia, Bom dia. bem-vindo. Fica à vontade hoje aqui para debater a respeito desse tema de extrema importância para nossos ouvintes, nossos internautas. Bom dia, doutor Maírton. Me chamo Everaldo Rodovalho. Acho que eu posso dizer que eu sou o advogado caçula da equipe. Mas estamos aqui para a gente discutir um tema que é cada vez mais comum na nossa sociedade. Então, doutor Maírton, eu queria perguntar a você. Comecei a trabalhar. Meu patrão deve assinar minha carteira de trabalho? Olha que pergunta interessante, né, doutor Everaldo? Carteira de trabalho, né? Para que existe a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho ela existe para formalizar um contrato que é feito ali entre a classe operária e a classe patronal. Esse documento é antigo, né? Não é nada recente, né? O que tem de recente hoje em dia na nossa legislação é a carteira de trabalho eletrônica. Hoje em dia já não é possível mais fazer assinatura de carteira física. E quando eu falo carteira física, eu estou falando daquele documento azulzinho, que parece um livreto que a gente levava para a empresa, para que a empresa carimbasse a nossa carteira de trabalho e dissesse que a gente começou a trabalhar naquela empresa. Hoje em dia não é mais utilizada. É utilizada a carteira eletrônica, né, que hoje é um aplicativo. Você só fornece a seu empregador o seu CPF, alguns documentos que o empregador precisa, e ele vai lá no aplicativo e faz o registro da carteira de trabalho digital. O que a gente tem de novo é isso, é a carteira de trabalho digital. Mas a carteira de trabalho não é um documento novo, não é algo recente que a gente está falando hoje em dia, né? Desde da meados da década de 50 que existe esse documento de carteira digital. E é uma obrigação do empregado, do empregador, aliás, quando o seu funcionário começa a trabalhar, ele assinar a carteira de trabalho. Sim. E o empregado tem direito de ter a sua carteira assinada. Então, quando a gente começa a ter um vínculo funcionário, patrão, empresa, empregado, obrigatoriamente tem que ter a carteira assinada. Não existem exceções em relação à assinatura da carteira do trabalho quando a gente está falando de relação funcionário-empresa e que a gente tem aquela subordinação, aquela pessoalidade, aquele recebimento de salário. Então, todo momento que é, eu estiver trabalhando de carteira assinada, eu tenho que ter a minha carteira assinada. Então, é um direito do funcionário ter a carteira assinada e é uma obrigação do patrão assinar aquela carteira de trabalho do funcionário, certo? Sim. Então, respondendo à sua pergunta, né, se devo ter a minha carteira de trabalho assinada, a resposta é sim. Começou a trabalhar, o funcionário ele tem direito de ter a carteira de trabalho dele assinada e é uma obrigação do empregador, do patrão ter a, a obrigação do patrão assinar aquela carteira de trabalho do funcionário. Perfeito.
É outra dúvida também que é bem recorrente, acho que hoje em dia. Vem cá, eu estou trabalhando como experiência, um contrato de experiência. Mesmo assim, minha carteira tem que ser assinada? É outra dúvida recorrente, né, doutor Everaldo, que chega bastante para a gente aqui no escritório, é a questão do contrato de experiência, né? O que é o contrato de experiência? O contrato de experiência é aquele momento inicial do contrato de trabalho em que o funcionário vai ver se adapta à empresa, às regras da empresa, o funcionamento da empresa, e a empresa vai verificar se aquele funcionário atende às suas necessidades, né? Esse contrato de trabalho, a lei diz que não pode ultrapassar 90 dias, Sim. podendo ser prorrogável dentro desse período de 90 dias. Então, inicialmente, a empresa pode lhe contratar por 45 dias e prorrogar por mais 45 dias, mas em hipótese nenhuma pode ultrapassar os 90 dias. E a grande dúvida que chega para a gente, e que você mencionou aí muito bem, é que o pessoal confunde essa questão de contrato de experiência com a questão de ter a carteira assinada. Sim. O contrato de experiência é diferente de carteira assinada. Mas, para que você tenha contrato de experiência, você precisa ter a carteira assinada. Então, eu comecei a trabalhar para a empresa, independentemente se é contrato de experiência ou se a empresa dispensou o contrato de experiência e já me contratou direto, eu tenho que ter minha carteira assinada. Então, comecei com contrato de experiência. Eu preciso ter minha carteira assinada? A resposta é sim. Tá? Comecei a trabalhar independente de ser contrato de experiência ou não ser contrato de experiência, eu tenho que assinar a carteira do meu funcionário. E eu que sou funcionário, eu tenho o direito de ter minha carteira assinada. Qual é a diferença? O funcionário vai ter anotado na CTPS, o patrão vai anotar na CTPS, que aquele contrato que começou em tal dia, ele é de experiência, Sim. podendo ser prorrogado ou não. E qual é a diferença de um contrato de experiência para um contrato por tempo indeterminado, que é aquele contrato que a gente disse que o cara não está mais em contrato de experiência? O contrato por tempo indeterminado, certo? Quando a rescisão desse contrato de trabalho, quando o funcionário ele é demitido, ele tem direito a algumas verbas, como, por exemplo, receber aviso prévio, multa de 40% do FGTS e assim por diante. O contrato de experiência, as verbas são diferentes. E quando o funcionário ele é demitido em contrato de experiência, em um contrato temporário, a empresa vai gastar bem menos com aquele funcionário, porque está dentro do contrato de experiência, está dentro do contrato temporário, e a empresa, por exemplo, não precisa pagar um contrato de experiência. Acabou aquele contrato de experiência, a empresa rescinde o contrato, diz que não vai renovar e paga um valor bem menor do que o contrato por tempo indeterminado. Sim. Então, comecei a trabalhar, mesmo que seja em contrato de experiência, por 30 dias, por 45 dias, por 90 dias, minha carteira já tem que estar devidamente assinada junto à carteira digital que a gente tem hoje em dia. Então, isso não é uma faculdade do empregador de, vou contratar por experiência. Você está em experiência. Quando eu passar o prazo de experiência, eu vou assinar sua carteira de trabalho. Não, isso não é faculdade do empregador. O empregador, ele tem que assinar a carteira mesmo em contrato de experiência. Perfeito. Então, a gente tirou aqui uma conclusão que o contrato de experiência pode ser até 90 dias. Então, chegando ao dia 91, automaticamente esse contrato vai se tornar um contrato por tempo indeterminado. Outra dúvida, doutor Maírton. A questão de aqueles trabalhadores que têm uma baixa renda, muitas vezes ele recebe um Bolsa Família. Aí não quer que o patrão assine a carteira. O que o patrão deve fazer?
nessa situação? Aí a gente já inverte o ponto de vista, né? A gente está falando até agora da visão do empregado, né? Os direitos do empregado. O que é que o empregado tem direito se não tiver a carteira de trabalho? Agora nós vamos para inverter um pouco o ponto de vista, né? E olhar do aspecto do empregador, né? Eu sou patrão, contratei um funcionário, ele começou ali os 3 primeiros dias, eu pedi a carteira de trabalho dele, ele não me entregou. Pedi novamente, não me entregou. O que é que eu posso fazer nessa situação? Eu chamei ele para uma conversa mais séria. Olha, fulano, eu preciso da tua carteira de trabalho para a gente assinar. Aqui na nossa empresa a gente só trabalha com funcionários registrados, com a carteira assinada. Então, você precisa trazer a sua carteira de trabalho. Aí o empregado vai, olha para o patrão e diz: Mas, doutor, patrão, eu não quero assinar minha carteira. Como assim você não quer assinar sua carteira? Não, eu não quero assinar minha carteira porque eu recebo Bolsa Família. Eu não quero assinar minha carteira porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Eu não quero assinar minha carteira porque eu recebo algum benefício assistencial do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Alguns governos municipais eles têm benefícios assistenciais. Então eu quero trabalhar para você, mas eu não quero assinar minha carteira. Tá ok? O patrão vai olhar para o funcionário e vai dizer: não, não tá ok. Certo? Você não pode fazer isso, né? Se você não trouxer sua carteira para eu assinar, quem vai ser penalizado sou eu, patrão. Não é você, funcionário. Logicamente, o funcionário também pode ser penalizado, acaso haja alguma denúncia, como por exemplo, ao Ministério da Economia, dizendo que o cara recebe Bolsa Família e está trabalhando, está tendo renda e não está informando isso ao governo federal. Isso pode ensejar algumas penalidades junto ao governo federal. Mas o principal penalizado vai ser a empresa. Por que a empresa vai ser penalizada? Olha, é determinação legal que quando você contrata um funcionário, você empresa contrata um funcionário, você tem que assinar a carteira daquele funcionário. E olha, tem prazo para isso. Antigamente, quando a carteira era física, que o funcionário entregava a carteira de trabalho ao patrão, ele tinha 48 horas para fazer isso. Nossa, um prazo tão curto para fazer uma assinatura de carteira de trabalho. Sim, a empresa ela tinha que fazer isso em 48 horas, tinha que carimbar, tinha que assinar, tinha que mandar para o contador fazer todos esses trâmites legais de registro do funcionário. Hoje em dia, desde 2019, com a questão da carteira eletrônica digital, aumentou o prazo da empresa. A empresa hoje tem 5 dias úteis para fazer essa assinatura da CTPS. Né? Justamente porque tem toda essa questão de trâmite, de sistemas, de contadoria, de RH, que tem que fazer esse registro do funcionário. Mas não pode passar disso, de 5 dias. Sim. A empresa tem 5 dias para assinar a carteira, hoje em dia. E se não fizer isso, pode sofrer alguma penalidade, inclusive ser multado pelo Ministério do Trabalho. Além disso, de ter penalidade administrativa, você pode ir lá na frente ter um problema muito grande com esse funcionário. Porque o funcionário ele começa muito bom, dizendo: não, eu não quero a carteira assinada, porque eu recebo Bolsa Família, e aquele papo bonito. Né? Se você acredita naquela história, quando o tempo for passando, aquele funcionário vai passando alguns meses na sua empresa, alguns anos na sua empresa. Quando ele sair da empresa, corre o risco de ele lhe botar na Justiça do Trabalho. E aí você vai ser penalizado por não ter assinado a carteira de trabalho dele. Mas ele não quis. Mesmo assim, você vai ser penalizado. Você vai ter que pagar, recolher INSS, você vai ter que recolher FGTS, você vai ter que pagar aviso prévio, você vai ter que pagar uma série de verbas para aquele funcionário que são inerentes
da relação contratual registrada, que é a carteira de trabalho assinada. Que aquilo você vai pagando mensalmente não seja um impacto tão grande para a sua empresa. Mas quando você vai para a Justiça do Trabalho, você tem que pagar tudo de uma vez. E aí talvez seja um baque econômico muito grande na sua empresa. Então você, empregador, tá? Não caia naquele papo do funcionário que não quer a carteira assinada porque recebe algum benefício assistencial do governo. Às vezes você tem pena daquele funcionário, passa alguns meses na sua empresa, quando ele sair, ele não vai ter pena de você. É, realidade hoje em Não vai dia. ter pena de você e vai botar você na Justiça do Trabalho. E outra, dentro da sua empresa, você, patrão, quem manda é você. Você tem um poder diretivo. Se você tem um poder diretivo, você assume os riscos daquela empresa. Então, se você sabe que você pode ser penalizado através de uma ação na Justiça do Trabalho, pode ser penalizado através de ações administrativas do Ministério Público do Trabalho, saiba que você não pode, em hipótese nenhuma, ter um funcionário sem ser registrado na sua empresa, sobre risco de você ser penalizado. E aquilo que você imagina que pode estar economizando, já que o funcionário disse que não quer ter carteira assinada, lá na frente pode ser um problema muito grande e se tornar uma bola de neve que vai atingir a sua empresa de forma significativa. Então, não caia nesse papo do funcionário de que não quer a carteira assinada porque recebe Bolsa Família. Isso vai ser um problema para você lá na frente. Vem cá, doutor. E nesse caso, não tenho a carteira assinada. Quais serão os meus direitos? Ok, doutor Everaldo. E aí a gente tá falando do aspecto patronal, né? A gente tá fazendo um bate-bola aqui, né? Ora a gente tá falando do aspecto da empresa, a parte patronal, ora a gente tá falando do aspecto da classe operária, do empregado. Né? Eu acabei de falar a respeito da situação de que a empresa tem por obrigação assinar carteira sobre risco de ser penalizado. E agora a gente vai debater a respeito de quais são os direitos do funcionário que não tem carteira assinada. O funcionário tem direito, cara. O funcionário que não tem carteira assinada tem direito, né? Esse é o grande questionamento, essa é a grande dúvida que pode surgir. É possível que o funcionário que não tenha carteira assinada tenha algum direito? A resposta é sim. A resposta é clara e é sim. Tá? Você pode estar momentaneamente sem carteira assinada e sem estar com seus direitos assegurados. Mas, a partir do momento que você decidir que quer os seus direitos, você pode buscar a tutela jurisdicional, né? Olha que fala bonita, tutela jurisdicional, né? Você que está aí do outro lado talvez não tenha nem entendido o que eu falei, tutela jurisdicional. Mas o que é tutela jurisdicional? Nada mais é do que o acesso ao poder judiciário. Você buscar o poder judiciário para resolver seu problema, Exatamente. certo? A justiça está aí. A justiça ela é acessível. A justiça ela não fecha as portas para ninguém. Então, se você não tem carteira assinada, fique ciente de que você pode buscar os seus direitos junto à Justiça do Trabalho. A gente tem uma justiça especializada para dirimir, para resolver conflitos entre patrão e empregado, que é a Justiça do Trabalho. Sim. A Justiça do Trabalho está aí justamente para resolver isso, né? Então, se você não tem carteira assinada, você pode buscar a Justiça do Trabalho e pedir que a Justiça do Trabalho condene o seu patrão a pagar todos os direitos que você tinha. E quais são esses direitos, doutor Everaldo? Os direitos são muitos, né? Todos os direitos assegurados a um trabalhador de carteira assinada podem ser assegurados ao trabalhador que não tem carteira assinada na Justiça do Trabalho. Então, o primeiro deles,
Carteira assinada. Tá? Primeira coisa que o juiz vai mandar fazer se você entrar com um processo contra o seu patrão na Justiça do Trabalho, é assinar sua carteira. Ah, isso é importante para mim ter carteira assinada, é só um papel. E hoje em dia nem papel hoje é eletrônico, né? É só o aplicativo que consta lá que tem carteira assinada. Para mim isso é irrelevante, você que pensa que é irrelevante. Quando você tem sua carteira assinada, você passa a ser empregado assegurado de direitos, dentre os quais eu digo aqui para vocês, o principal dele é ser assegurado do INSS. Sim. Então, se você tem carteira assinada, você vai ser segurado do INSS e vai usufruir de todos os direitos que o INSS Sim. disponibiliza para os seus assegurados. Outra coisa, se você tem carteira assinada, isso vai contar para o tempo de sua aposentadoria. Né? Então, você passou 5 anos de carteira assinada, olha quanto tempo você está sem ter de contribuição para a sua futura aposentadoria. Hoje, talvez você não sinta muita falta disso, mas quando você chegar na sua fase idosa, que você for pedir sua aposentadoria, aí você vai olhar para trás e dizer, eita, rapaz, eu trabalhei 5 anos de carteira assinada para tal empresa, ou 5 anos sem carteira assinada para tal empresa, e tá faltando justamente 5 anos para eu me aposentar. Olha quanto tempo, que prejuízo isso traz para a gente, né? Qual o dano que é causado futuramente em relação a não ter a carteira assinada. Outras coisas, como por exemplo, FGTS, né? Se o juiz mandar assinar a carteira, consequentemente ele vai mandar que a empresa pague o FGTS que você não recebeu. Então, mensalmente, você vai ter o direito de receber 8% do valor do seu salário. E isso multiplicado pela quantidade de meses que você trabalhou. Se a dispensa foi sem justa causa, se você não deu razão a essa dispensa, o juiz vai mandar também pagar 40% do valor do FGTS acumulado que você tem. Sim. Certo? E isso dá um valor significativo, né? Quem trabalha de carteira assinada mensalmente tem depositado 8% do valor do seu salário lá na sua conta fundiária junto à Caixa Econômica Federal. Né? E se o empregado lhe demitir, o empregador, aliás, lhe demitir, ele vai ter que liberar esse valor que está lá depositado e, além disso, vai ter que pagar uma multa de 40% do valor que tem lá. Então, quem trabalha de carteira assinada tem direito a isso. Quem não trabalha de carteira assinada também tem direito, né? A diferença é que você não vai ter uma conta fundiária de FGTS onde mensalmente vai estar caindo valores lá. Na justiça, o juiz vai calcular esse valor e vai mandar a empresa pagar 8% por mês durante o período que você trabalhou sem carteira assinada, mais 40% do que deveria ter sido depositado. Então, é mais um direito da pessoa que não tem carteira assinada que a pessoa que tem carteira assinada tem, né? Mas na justiça você pode conseguir isso. Então, além de carteira assinada, além de FGTS, além de benefícios aos trabalhadores, como o PIS, PASEP, você pode, se você recebe até um determinado valor, você recebe anualmente um valor de um salário, né, que vai ser disponibilizado para você que é empregador. Você que não tem carteira assinada, você vai ter direito também ao PIS/PASEP se você entrar com ação na Justiça do Trabalho, certo? Diferenças salariais, se você não recebe um salário mínimo, o juiz vai mandar pagar as diferenças salariais até completar o salário mínimo ou o salário da categoria. Isso. Férias, se você não recebeu férias, porque você não tem carteira assinada, você não tem direito a férias. Oxi, o cara vai trabalhar como escravo, né? Toda vez que você trabalha 12 meses seguidos numa empresa, aqueles 12 meses que você trabalhou, independente de ser carteira assinada ou não, você adquiriu o direito a férias. E como funcionam as férias? Trabalhou 12 meses, aquele período é o período que se chama período aquisitivo.
A partir dos 12 meses, o patrão tem mais 12 meses, mais um ano para lhe dar férias. E aí a gente chama de período concessivo, tá? O funcionário que tem carteira assinada, isso é, é óbvio que ele tem direito a férias. Às vezes o funcionário que não tem carteira assinada não tem direito às férias, porque tem na cabeça, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho direito a férias. Muito pelo contrário, tá? A cada 12 meses você adquire o direito a umas férias. E se seu patrão não lhe paga férias acrescidas de 1/3 na Justiça do Trabalho, você vai receber esse valor se você entrar com o processo e pedir que o juiz condene a empresa a lhe pagar. Outra coisa que o funcionário tem direito que não tem carteira assinada tem direito que Doutor, deixa eu o... só interromper aqui. A questão desse período concessivo das férias. Passou o período concessivo, o que o patrão vai sofrer? Tem alguma multa a mais ou é simplesmente normal? Paga somente uma férias, mais o terço. Olha, a gente tem dois períodos na legislação trabalhista a respeito de férias. Período que a gente chama de período concessivo e período aquisitivo. Período concessivo, aliás, período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo é aquele período que você passa 12 meses trabalhando. Período concessivo é o período que o patrão tem para lhe dar férias. Então, se você passou 12 meses trabalhando, você adquiriu o seu direito às férias. É o período aquisitivo que a gente chama. Já adquiriu o direito às férias. A partir daí, o patrão tem mais um ano para lhe dar férias. A partir daquele momento, você trabalhou 12 meses de carteira assinada ou na Justiça do Trabalho, se você trabalhou sem carteira assinada. Você adquiriu direito às férias. Passou mais um ano, o patrão não lhe deu aquelas férias, aí a legislação, ela diz que o patrão ele vai ser penalizado. Além de penalidades administrativas, junto ao Ministério do Trabalho, existem também a penalidade em relação ao funcionário. Qual é a penalidade? O valor das férias ele vai dobrar. Então, o patrão, se tinha que pagar uma férias a você, ele vai ter que pagar duas agora. Então, para ser mais claro, você entrou na empresa hoje. Você tem até pouco antes de completar 2 anos de empresa para tirar férias. Completou 2 anos de empresa e você não tirou férias ainda, o patrão tem que pagar férias em dobro para você, certo? Mas voltando aqui ao nosso raciocínio, a respeito dos direitos dos funcionários que não têm carteira assinada, outro direito que o funcionário que não tem carteira assinada tem, que ele às vezes acha que não tem, é 13º salário. Sim. Tá? O funcionário que tem carteira assinada, ele tem direito a o abono do 13º. Chegou lá no período do fim do ano, a empresa tem que pagar mais um salário a ele, né? Que é um salário contratual, é o mesmo salário que recebe, para que aquele funcionário ele possa ter um bônus a mais na época natalina. Né? A lógica do 13º salário é esse. Né? Possa comprar um presente para os seus filhos, possa comprar uma ceia adequada para a sua família. Né? E quem trabalha de carteira assinada tem direito de receber 13º salário. Quem não trabalha de carteira assinada também tem direito. Então, se o patrão não paga, na Justiça do Trabalho, ele vai ter direito de pagar, vai ter direito de receber da empresa o 13º salário pelos anos que trabalhou para aquela empresa, certo? Então tem uma série de direitos que a gente pode falar, mas basicamente o que eu posso dizer para você que não tem carteira assinada? Os mesmos direitos de que uma pessoa com carteira assinada tem, você também tem. Você pode não receber naquele momento da empresa, mas se você entrar com um processo na Justiça do Trabalho, certamente
o juiz vai condenar a empresa a pagar tudo que ficou para trás, tudo que a empresa não lhe pagou, ela vai ter que pagar agora tudo de uma vez. Doutor, outra pergunta que eu queria fazer ao senhor é a questão de eu não trabalho. O que fazer caso meu patrão não assine minha CTPS? Aqui tem uma seguidora nossa que eu acho que é até parente da nossa parceira aqui, que tá com a gente aqui no estúdio, a Magda Marins. Ela, bom dia, bom esclarecimento, mas já me aconteceu trabalhar de carteira assinada, tudo direitinho. Mas saí do trabalho, não recebi, fui para a justiça e não apareceu nenhum responsável. O que eu devo fazer? Ok, Magna. Antes de mais nada, te cumprimento e agradeço por você estar participando aqui do nosso podcast, da nossa live, tá? Dizer que é um prazer poder conversar com você na data de hoje e poder trazer um esclarecimento aqui para você em relação a essa pergunta que você fez, né? Você disse que trabalhava de carteira assinada, mas quando saiu provavelmente não recebeu nada, não recebeu a sua rescisão, e entrou com processo na Justiça do Trabalho e quando chegou na Justiça do Trabalho não apareceu ninguém na empresa, né? Mas ela ainda informou aqui que ganhou a causa e nunca encontrou a empresa. Não recebeu nada até hoje e tem grandes obstáculos para conseguir se aposentar como agricultora. Certo, vamos lá por parte, né? Entrou na Justiça do Trabalho, ganhou o processo, já que tinha direito, ela ganhou o processo. O grande problema em algumas situações é que a empresa some, né? A empresa some. A empresa fechou as portas, não tem o que fazer, o oficial de justiça não localiza a empresa, né? E aí, o que fazer, né, Magna? Se você entrou no processo na Justiça do Trabalho, certamente você tem um advogado, né? E teu advogado deve estar fazendo tudo isso que a gente vai falar de agora em diante, mas vou te dar algumas dicas a respeito disso. Primeira coisa na Justiça do Trabalho é que se a empresa fechou, se a empresa não apareceu na audiência, se a empresa não tem patrimônio para te pagar, os sócios vão responder. Isso é um fato muito corriqueiro na Justiça do Trabalho. Então, a empresa não apareceu. E agora? Me preocupo? Às vezes não. Por quê? Se a empresa não apareceu, é porque ela já não existe mais. E o sócio deixou para lá. O que é que eu faço? Eu peço para meu advogado pedir para o juiz determinar que aquela dívida que a empresa me deve seja cobrada dos sócios. E aí o sócio que às vezes pensa, fechei a empresa, não vou pagar nada, né? Quebrei, o sócio vai passar a responder pela dívida que a empresa contraiu junto a seu funcionário. E aí existe uma série de situações, Magna, que a gente, enquanto advogado, pede na Justiça do Trabalho, que é o quê? Bloqueio de conta do sócio da empresa, bloqueio de veículos do sócio da empresa, bloqueio de imóveis do sócio da empresa. E ultimamente a Justiça do Trabalho está entendendo até que é possível bloquear salário, aposentadoria, benefício do sócio da empresa, num percentual de até 30% do que o cara recebe. Então, você que é empregador, né? Você que é patrão e quebrou, né? E deixa os processos correrem frouxo na Justiça do Trabalho, isso pode acarretar bloqueios de valores na sua conta, bloqueio de carro, bloqueio de imóveis, tudo isso para ir para penhora, para penhorar, vai ser penhorado e vai para leilão. Além disso, se você recebe salário, recebe algum benefício na Justiça do Trabalho, você pode ter penhorado uma parcela de até 30% do que você recebe para pagar o que a empresa deve. Certo, Magna? Então, o que é que eu aconselho? Você já deve ter um advogado aí de sua confiança. Procura ele, conversa com ele,
ver se tudo isso já foi requerido, né? Se o sócio já está respondendo, para que possa ser requerido junto ao juiz para tentar responsabilizar o sócio. A Magna também questionou aqui para a gente, né? Questionou não, trouxe uma informação relevante, não é tema da nossa live de hoje, mas ela disse que não consegue se aposentar como agricultora por causa disso, né? E aí eu digo para você, Magna, esse fator de você ter a carteira assinada, de fato, é um empecilho significativo para você se aposentar como agricultora, né? Geralmente, quem é agricultor não tem carteira assinada. Mas, lógico, existem algumas exceções em que o agricultor pode ter a carteira assinada e, mesmo assim, não perder a qualidade como agricultor. Tudo isso é preciso analisar caso a caso, certo? Eu não sei se dizer se você tem direito a se aposentar como agricultora, porque a gente não conhece o seu caso, é necessário fazer uma consulta. Então, o que é que eu te oriento? Procura um advogado de tua confiança para fazer um levantamento a respeito disso, né? Se é possível você conseguir se aposentar como agricultora ou não, tendo um vínculo urbano, uma carteira assinada. E outra, né? Esse vínculo urbano que você tem, ele pode ser juntado com o vínculo rural que você tem e você pode conseguir uma aposentadoria que a gente chama aposentadoria híbrida. E tudo isso precisa de uma assessoria. Consultar um advogado para verificar se você tem direito a se aposentar como agricultora, se aposentar como trabalhador urbano ou se aposentar como é, ou conseguir uma aposentadoria híbrida, certo? E tudo isso precisa de uma assessoria de um advogado de sua confiança. Ok, Magna? Então, espero ter respondido o seu questionamento e agradeço por tua participação, né? E aí fica a dica para quem está nos assistindo hoje em dia. A gente está com uma audiência muito significativa hoje aqui na nossa live. Se você tem qualquer dúvida, faz aí no nosso chat que vamos ter o maior prazer em te responder. Tá ok? Não sei se tem outros questionamentos aí, doutor Everaldo, se você Deixa. está acompanhando, mas você pode passar para mim aí, que você que está acompanhando mais o chat, e a gente responder. Sim, sim, estou acompanhando aqui, doutor. Recapitulando, meu patrão não assinou minha carteira. O que eu devo fazer? Certo. Esse é um questionamento que surgiu antes da pergunta da nossa querida internauta Magna, né? Meu patrão não assinou minha carteira. O que faço, né? O que é que eu posso fazer em relação a isso? Aí existem diversas variáveis e diversas possibilidades que a gente pode apontar aqui para você. Primeira coisa, você, enquanto empregado, tem que pensar: eu quero continuar naquela empresa ou não? Sim, Né? Porque a partir do momento que você tomar alguma medida em seu patrão que não está na sua carteira, isso geralmente vai trazer alguma consequência em relação a isso. Mas o primeiro ponto que eu aconselho, procurar o Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia. Ah, mas aí a empresa vai saber que foi eu que denunciei. Se a empresa for pequena e só tem você sem carteira assinada, logicamente a empresa vai exato. saber. Então você tem que estar ciente disso. Mas é possível fazer uma denúncia anônima. Se a empresa for de médio porte, de grande porte, é difícil saber quem foi que denunciou, se aquela denúncia é anônima. Mas o que é que vai acarretar a denúncia, né? Certamente o Ministério do Trabalho vai tomar algumas medidas, dentre as quais provavelmente vai ser feita uma fiscalização junto à empresa e verificar se os funcionários que estão lá trabalhando têm carteira assinada ou não. Segunda situação, você trabalhar, já que você tem uma renda, e certamente se você trabalha, você precisa daquela renda, mesmo que seja sem carteira assinada. E quando você sair da empresa, aí sim você ir correr atrás dos seus direitos. Você procurar um advogado, sua confiança, e aí eu aconselho, procure um advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho. Hoje em dia, pessoal, eu digo para meus clientes aqui, né? A gente fala para nossos clientes aqui,
Advogado tá mais ou menos que nem médico, Sim. certo? Se você tem um problema de coração, você vai buscar um médico especialista na cardiologia. Se você tem um problema neurológico, logicamente você vai procurar um médico especialista, um neurologista. Advogado da mesma forma. O advogado também é um clínico geral, como o médico se forma para dar parecer geral. Mas para casos específicos é necessário advogados específicos. Então, tem advogados hoje em dia que são especialistas em direito do trabalho, direito previdenciário, direito criminal. Então, se você quer contratar um bom profissional, contrata um profissional que seja especializado naquela área. E lógico que você tenha confiança, né? Advogado, relação advogado-cliente é muito de confiança. Né? O advogado tem que passar a confiança para você. Então, procura um advogado especialista, um advogado de sua confiança e entra com ação na Justiça do Trabalho, certo? Certamente aquele advogado de sua confiança, especialista em direito do trabalho, vai pedir ponto por ponto do que você deixou de receber enquanto você trabalhou sem carteira assinada e na Justiça do Trabalho aquelas verbas que você teria direito certamente serão compensadas por parte do Poder Judiciário na Justiça do Trabalho. Doutor, no tocante ao seguro-desemprego, eu não tenho minha carteira assinada. Eu vou perder esse direito? Posso exigir alguma coisa? Bom questionamento, doutor Everaldo, né? Não tenho carteira assinada, eu vou ter direito a seguro-desemprego? Eu já digo para você, se você procurar os órgãos que são responsáveis por administrar o seguro-desemprego, que hoje é Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, se você chegar sem sua carteira assinada e você chegar sem os documentos que te habilitam a receber seguro-desemprego, que um deles é a chave de habilitação de seguro-desemprego que a empresa fornece, certamente você não vai ter direito a receber seguro-desemprego. Né? O Ministério do Trabalho vai dizer: olha, você não tem carteira assinada. Você não tem carteira assinada, você não tem direito a receber seguro-desemprego. Então eu vou ficar sem receber o meu seguro-desemprego. Eu trabalhei, eu tenho o direito de receber e vou ficar sem receber. Aí novamente a gente bate na ponta, na tecla de que tem que procurar um advogado e o advogado lá na Justiça do Trabalho vai dizer assim, ó: doutor, meu cliente trabalhou para a empresa X e a empresa X não assinou sua carteira. Ele perdeu diversos direitos, dentre os quais um deles foi o direito a receber seguro-desemprego. Condene a empresa a pagar a esse funcionário as parcelas que meu cliente teria direito a receber de seguro-desemprego, já que ele não conseguiu receber, e aí o juiz ele vai condenar a empresa a pagar as parcelas de seguro-desemprego que você teria direito. Então, se é 3 meses de seguro-desemprego, o juiz condena a empresa a pagar 3 salários de seguro-desemprego. Se é 5 meses de seguro-desemprego, o juiz condena a empresa a pagar 5 meses de seguro-desemprego de forma indenizada. Então, você não vai receber do governo federal, mas vai receber da empresa que foi negligente e não assinou sua carteira, e por isso ela é obrigada a pagar, a indenizar as parcelas do seguro-desemprego. Outra questão, a gente costuma ouvir: ah, meu patrão me demitiu. Vamos virar o polo. Caso o patrão não assine essa carteira, eu posso demitir meu patrão? Olha que coisa interessante, né? E que muita gente não sabe. Você sabia que é possível demitir o seu patrão? Eu posso demitir o meu patrão? Posso, tá? Existem faltas previstas na CLT. Faltas que podem ser leves, médias e graves. Existem faltas graves cometidas pelo empregado, que vai acarretar demissão por justa causa, certo? E aí eu cito o exemplo: o funcionário furtou a empresa. Ok?
aquele funcionário pode ser demitido por justa causa e perder diversos direitos. Isso é uma demissão por justa causa que a empresa dá ao funcionário. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma possibilidade de você demitir o seu patrão por justa causa. Eu posso demitir meu patrão por justa causa? Posso. Quando é que eu posso demitir o meu patrão por justa causa? Existe uma série de regras lá na CLT. Artigo 483 da CLT diz quais são as hipóteses em que você pode demitir o seu patrão por justa causa. Mas resumindo, toda vez que o seu patrão não cumprir com as obrigações que ele deveria cumprir com você, você pode demitir o seu patrão. E uma das hipóteses é o quê? O patrão tem a obrigação de assinar a carteira do trabalho. Ele não assinou. Era uma obrigação do patrão? Sim, era uma obrigação do patrão fazer essa assinatura da carteira de trabalho. Ele cumpriu a obrigação? Não, ele não cumpriu a obrigação. Ele está recolhendo FGTS? Não, ele não está recolhendo FGTS. Ele está recolhendo INSS? Não, ele não está recolhendo INSS. Então, meu patrão não está cumprindo com as obrigações que ele deveria cumprir em relação à minha pessoa empregada. Então, o que é que eu faço? Demito o meu patrão por justa causa. E como é que eu faço isso? Eu chego lá, boto o dedo na cara dele e digo: você está demitido e tomo o lugar dele na empresa? Não, né? Logicamente, não é assim, porque a empresa é dele. Mas você pode dizer a ele: estou me afastando da empresa porque você não está cumprindo com as obrigações que deveria cumprir. E aí você ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho. O nome não é demissão do patrão, se chama rescisão indireta. O advogado é quem vai saber fazer isso. E ele vai dizer assim: olha, o patrão deveria assinar minha carteira e não assinou. Já que ele não assinou, eu vou me afastar da empresa e meu patrão vai ser condenado a pagar tudo o que ele me deve, como se ele tivesse me demitido. Então ele vai ter que pagar aviso prévio, ele vai ter que pagar multa de 40% do FGTS, ele vai ter que pagar as parcelas do seguro-desemprego se eu não tinha carteira assinada. Ele vai ter que pagar o FGTS não depositado. Né? Então vai todas as parcelas que o patrão deveria pagar. Se ele tivesse me demitido como justa causa, ele vai ter que me pagar. Essa é a penalidade. Então eu peço para sair da empresa e mesmo assim o patrão tem que me pagar tudo que ele deveria me pagar como se ele tivesse me demitido. E uma demissão por justa causa é muito custosa para a empresa. A empresa tem que arcar com diversas obrigações. E aí você se afasta da empresa e a empresa tem que pagar tudo isso para você. Isso é o que a gente chama, de forma vulgar, de demissão do patrão. Eu posso demitir o meu patrão se ele não cumprir com as obrigações em relação ao que deveria ter sido cumprido, tá? Na legislação, isso se chama rescisão indireta. Tá ok, doutor Everaldo? Doutor Maírton, eu quero dar entrada na justiça para reconhecer esse vínculo. Quais são as provas que eu devo entregar ao advogado para que dê a entrada na justiça? Certo. Então vamos lá. Não tenho carteira assinada. O que devo providenciar de prova para quando eu entrar com a ação na justiça, isso me ser favorável? Né? O que eu entrego ao meu advogado? E o que é que eu posso já ir providenciando de agora para ter um conjunto de provas favorável para quando entrar com o processo, eu possa ganhar aquele processo? Tem uma série de fatores, de provas que podem ser juntadas. Primeira delas, se você está trabalhando, você recebe, mesmo que não seja de carteira assinada. Se você recebe algum recibo, guarda aquele recibo, isso é uma prova. Se você recebe por Pix, hoje em dia tudo é Pix, né? O patrão faz um Pix,
tira um extrato da tua conta e guarda porque aquilo é prova. Se você utiliza fardamento, né, teu patrão te contratou, ele fornece um fardamento, mas não carteira assinada, não assinou minha carteira, guarda o fardamento. Fardamento é uma prova. Troca de mensagens de aplicativos. Qualquer que seja aplicativo. Dentre eles eu dou o exemplo do WhatsApp, que é o mais utilizado hoje em dia. Né? Existe uma série de mensagens no WhatsApp de teu patrão te dando ordens, ou dizendo, faz isso, abre a empresa tal hora, tal dia a gente vai fechar, tal dia a gente vai abrir, né? Tira print daquilo e guarda. Aquilo é prova, né? Então, tudo que você imaginar que pode te fazer prova que você trabalhava para aquela empresa, guarda. Isso vai servir como prova na Justiça do Trabalho. Mas, doutor, meu patrão me paga em dinheiro, me paga em mão. Não fala comigo no WhatsApp. Não tem um fardamento. Como é que eu vou provar que eu trabalhava para ele? Na Justiça do Trabalho, se você não tiver nenhuma prova, ainda assim você pode provar que você trabalhava para a empresa. Como? Através de testemunha. Justiça do Trabalho preza muito pela oralidade, preza muito pela fala, pela prova falada. E às vezes uma prova falada, uma testemunha, vale mais do que um documento que a empresa fez, falsificou no seu nome, ou algo nesse sentido. Então, se você não tem carteira assinada e não tem nenhuma prova, não se preocupe. Consiga uma testemunha que lá na Justiça do Trabalho possa informar que você trabalhava para aquela empresa. E aí lá na audiência ela vai confirmar isso e o juiz reconhece que de fato você trabalhava para aquela empresa e condena a empresa a pagar tudo o que você teria direito se não tivesse, se não tem a carteira assinada, como se tivesse carteira assinada. Perfeito. Quero agradecer aqui a presença de Dona Maria Auxiliadora. Essa live está show, muito esclarecedora, gratuita. Parabéns, equipe Roda Vale. É a mãe da nossa colaboradora, Maria Antônia, que está aqui com a gente. E também agradecer a presença de João Carvalho, amigo nosso, grande amigo nosso. Mas voltando aqui, doutor, ao questionário, que está bem interessante. Meu patrão abriu uma MEI no meu nome. Isso pode, é permitido? Vamos lá, a gente vai falar sobre isso, mas antes quero mandar um abraço para a mãe da nossa colaboradora Maria Antônia, Dona Auxiliadora Marins, sempre marcando presença, né? Meu amigo João, obrigado pela audiência, meu amigo. Também a Luzia, que está nos prestigiando, deu bom dia, mandou os parabéns. Obrigado, tá, Luzia? Fica à vontade se tiver qualquer dúvida, é só mandar que a gente vai ter o maior prazer de mandar aqui. Além disso, cumprimentar meu pai, minha mãe, Otone Graça, que são internautas assíduos. Um grande beijo, mainha. Um grande abraço, meu pai. Obrigado pela audiência. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa live, né? E um questionamento que chega muito aqui pra gente e que é utilizado por algumas empresas de má fé, eu digo de má fé, porque a boa empresa, ela não faz isso, é o quê? Abrir uma pessoa jurídica no nome do funcionário. A própria empresa abre, o contador da empresa abre, ou a empresa diz, olha, eu só te contrato se você tiver uma pessoa jurídica. Por que isso? Para a empresa, é bem menos custoso contratar uma pessoa jurídica, uma outra empresa, aí nós teríamos uma relação empresa-empresa, né, e não empresa-funcionário, do que contratar um funcionário. Tá? Então, algumas empresas de má fé abrem CNPJs no nome dos trabalhadores ou mandam os próprios trabalhadores abrir. Isso
na Justiça do Trabalho é conhecido, é um fenômeno conhecido como pejotização. O que é pejotização? É a sigla PJ, pessoa jurídica. É quando, ao invés da gente ter uma relação vertical, onde tem um empregado embaixo e a empresa em cima, a gente tem uma relação horizontal, empresa a empresa, lado a lado. Isso é válido, contratos em empresa é válido. Agora, eu não posso fraudar uma relação contratual dizendo que meu funcionário é uma pessoa jurídica e que eu não devo FGTS, não devo aviso prévio a ele, porque ele é uma pessoa jurídica, quando na realidade ele é meu funcionário. Pessoa jurídica pode contratar sem problema nenhum. O que não pode é eu, empresa, contratar um funcionário como se fosse pessoa jurídica. Existem alguns critérios que, se preenchidos, são considerados como relação de emprego, que, se a justiça constatar que existe, aquela CNPJ que foi aberto no nome do funcionário, ele vai ser totalmente desconsiderado. Se o cara exerce um trabalho com subordinação. O que é subordinação? Subordinação é quando o patrão manda e o funcionário obedece. Toda vez que o patrão manda e o funcionário obedece, nós temos subordinação. Isso é um dos critérios para dizer que é uma relação de emprego. Outro critério, a pessoalidade. Se eu tenho que trabalhar todo dia na empresa e é só eu que posso ir para a empresa, eu não posso faltar e mando um funcionário no meu lugar, eu sou empregado, eu não sou pessoa jurídica. Se eu recebo salário todo mês, eu sou funcionário, eu não sou empresa contratada. Então tem uma série de observações que eu digo assim: a empresa mandou tu abrir um CNPJ em teu nome, tu abriu. Por causa disso, tu vai perder todos os direitos que tu tem enquanto funcionário? Naquele momento, momentaneamente, sim. Mas se você for para a Justiça do Trabalho, aquela pessoa jurídica ela vai ser desconsiderada. E se você conseguir provar que tinha subordinação, tinha pessoalidade, tinha onerosidade, tinha outros requisitos da relação de emprego, o juiz vai dizer: olha, empresa, foi boa a tentativa. Você tentou se esquivar das suas obrigações. Mas CNPJ, esse CNPJ que você mandou seu funcionário abrir, ele é apenas uma maneira de fraudar a relação contratual de empresa-funcionário. E eu vou desconsiderar esse CNPJ e vou mandar você assinar a carteira do funcionário, pagar as diferenças salariais, depositar FGTS, depositar o INSS. Se você demitiu ele sem justa causa, dar aviso prévio, pagar a multa de 40% e aquele CNPJ não serviu de nada, certo? Ah, então, se é funcionário, não tenta burlar a legislação trabalhista. Assina a carteira de trabalho dele. Essa questão de criar CNPJ para um funcionário, hoje em dia não está sendo bem vista na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho está desconsiderando todos esses CNPJs que estão sendo abertos quando você, de fato, contratou o cara como funcionário. Se o cara era teu funcionário e tem um CNPJ e você está pagando ele como se fosse empresa, pode ter certeza que lá na frente, se ele entrar num processo na Justiça do Trabalho, ele vai ganhar esse processo e você vai ter que pagar tudo como se fosse empregado. Perfeito. Doutor, e eu posso tentar cobrar um dano moral por eu não ter a carteira de trabalho assinada? Olha, doutor Everaldo, é outra questão bastante relevante. Não ter carteira assinada me gera uma série de constrangimentos. Eu não vou ter direito, por exemplo, a seguro-desemprego num momento delicado, que é o momento de desemprego.
eu não vou conseguir sacar meu FGTS, já que não tem FGTS depositado. Eu não vou conseguir me aposentar se eu estou trabalhando há um bom tempo naquela empresa. Então, todos esses fatores geram direito a dano moral? É uma questão controversa na justiça do trabalho. É uma questão polêmica, digamos assim. Vai muito do entendimento do juiz. O advogado pede, né? O papel do advogado é pedir, mas quem vai decidir é o juiz. E aí tem juiz que concede, diz que foi um constrangimento grave, que trouxe dano à imagem daquela pessoa, do empregado, e condena em dano moral. Tem juiz que não. E qual é a diferença de um caso para outro? Vai ter que ser analisado caso a caso. Tem caso que vai gerar dano moral. Tem caso que não. Só o fato de você não ter sua carteira assinada não é um fator predominantemente relevante para a indenização por danos morais. Então, só o fato de ter carteira assinada não diz que eu vou ter direito a um dano moral. Vai ter que ser analisado outros fatores, que isso vai ser feito pelo juiz quando ingressar com o processo na Justiça do Trabalho. E aí, doutor Everaldo, acredito que a gente trouxe um tema de bastante relevância hoje. Sim, muito. Nossa audiência foi grande hoje aqui na data de hoje. Já estamos direcionando nossa live para um momento final. Espero que possamos ter trazido conhecimento para você que nos assiste. Qualquer dúvida que você tenha, se você ficou com alguma dúvida, manda para a gente nas nossas redes sociais que a gente vai responder assim que possível. Eu sei que direito do trabalho é uma questão meio confidencial, né? Então, logicamente, nem todo mundo tem dúvida, mas não pode mandar uma pergunta aqui, porque a live é pública. Mas se você tiver qualquer dúvida, manda nas nossas redes sociais, e a gente vai ter o maior prazer de te responder. Ok? Toda sexta-feira a gente tá fazendo lives aqui, trazendo conteúdo relevante para o seu dia a dia. Então, próxima sexta, contamos com a audiência de vocês aqui para debater um tema importante que será divulgado nos próximos dias aí nas nossas redes sociais. Agradeço a você, doutor Everaldo, pela parceria aqui na data de hoje, por estar fazendo um bate-papo bem bacana aqui na data de hoje. Agradeço o doutor João Paulo, que está ali nos bastidores nos auxiliando. Agradeço nossa colaboradora Maria Antônia também, que nos dá maior suporte aqui para fazer as nossas lives, nosso podcast. Agradeço a presença de cada um de vocês, dizer que foi um prazer imenso estar aqui. E aí já passo a palavra a você, doutor Everaldo, para suas colocações finais a respeito do tema de hoje. Doutor, quero também dizer que é um imenso prazer estar aqui discutindo esse tema de bastante relevância. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo João Galdino. Obrigado, João, pela audiência. Agradecer aqui também a nossa equipe que está aqui, João Paulo, Maria Antônia. E logo mais estaremos trazendo outros assuntos. Se você quer que seja discutido algum assunto, envia na nossa rede social que a gente tenta trazer aqui para você. Quero agradecer e até breve.